Beleza, galera, esse é o seu canal 3 Mais Dicas e hoje a gente vai aplicar aqui um efeito de pixel circular. É um efeito bem bacana, bastante usado aí pela galera do Photoshop. Eu também executo essa mesma técnica lá, mas de uma forma diferente. Mas eu queria passar para vocês aqui como é que é feito no Corel, beleza? E sem mais delongas, deixa aí o seu curtir, seu comentário, dá uma sugestão aí para o canal e se inscreva para mais dicas, beleza? Segue essa dica aí. Isso aí, galera, vamos fazer o seguinte, a gente já está aqui com o modelo. Vou fazer uma cópia dela. Aqui, esta cópia, eu vou fazer aqui um filetezinho com a ferramenta retângulo. É um filetezinho mesmo. Eu vou colocar esse retângulo tentando aproveitar o máximo de pixel possível, cortando dentro dela aqui, pegando o máximo de pixel, ok? Corto aqui um pouquinho para cá, seguro a tecla Shift, clico na modelo e mando fazer intersecção. Essa modelo eu não vou precisar mais, nem a barrinha, só vou precisar aqui dessa barrinha de pixel. Agora a gente vai abrir uma janelinha bastante importante para essa técnica, que é a janela de encaixe. Transformar. E é aqui que a matemática acontece. Então pensa aqui comigo. Primeiro eu vou converter aqui essa tarjazinha em bitmap novamente. Pode ser 72 dpi, não tem problema. Vamos colocar aqui o ângulo de 1 grau. Perdão, é 1 grau. Então, o ângulo é 1 grau. E a gente, para dar uma volta completa, precisa de 360. Ok? Só que nosso eixo de rotação está no centro. Então, à medida que você gira esse bastão aqui, eu botei 10 cópias, o que acontece? Ele começa a fazer da parte de cima e da parte de baixo. Então, cada pedaço, cada metade é responsável pela metade do círculo inteiro. Então, o que a gente precisa aqui, na verdade, é o ângulo de 360 dividido por 2 menos 1, porque 1 a gente já tem aqui. Eu aperto o Tab, me dá a resposta. É até uma matemática simples de fazer de cabeça. Mas eu estou aplicando aqui para vocês conhecerem um pouco mais da ferramenta e as suas vantagens. Então vamos aplicar e vamos ver o que dá. Beleza, já fez o nosso círculo. Bem rápido, né? A gente baixou o DPI para isso. Só que notem que ainda ficou um filetezinho entre eles. A gente pode corrigir isso de duas formas. Quando for fazer o filete da modelo, da imagem que vocês têm, procurem fazer um pouquinho mais grosso. Mas lembre que quanto mais fininho, mais detalhe. Nesse caso aqui eu vou manter ele fino desse jeito, só que eu vou reduzir o ângulo dele. Vou pedir para rotacionar 0,5, ou seja, metade. Então vou aplicar aqui duas vezes, ou multiplico esse valor por 2. Ó. E notem como ficou bem fluido aqui, ó, sem marcação. Ainda tem aqui algumas estriazinhas, só que isso aí a gente corrige na outra etapa da técnica. Deixa eu selecionar tudo aqui, bitmap, converter em bitmap, 72 dpi, não tem problema ser um dpi baixo. E agora para tirar essas ranhuras, a gente aplica aqui, ó, efeito, desfocar, desfocagem radial. Ele faz um desfoque circular. 3 eu acho que está bom, mas deixa eu experimentar aqui um pouquinho mais. Eu acho que está bacana. Beleza. Agora vamos jogar nosso modelo aqui no centro. E aí, muita gente gosta de cortar metade do círculo. Você pode ficar com metade da esquerda, da direita, tanto faz. O que eu vou fazer aqui simplesmente é fazer um corte. Decidi ficar com as cores do lado esquerdo. Vou fechar aqui. Deixa eu usar esse vetor como corte.
clico nele, dou Shift, clico no círculo e faço aqui a paragem. E tá aí nosso corte. Então uma ranhurazinha aqui, sem problema, a gente dá um giro nele, faz uma pequena correção. Ou coloca o modelo um pouquinho para dentro, sem problema. Bom, ficou bacana. Só que agora eu vou passar a técnica avançada, aonde em que as cores nasçam num ponto e terminem na outra cor. Aqui vocês podem notar que ela começa com uma cor e termina com a mesma. Mas para dar mais fluidez, continuidade, fica mais interessante, eu vou passar essa técnica que é um pouquinho mais avançada. Então galera, nessa técnica avançada eu quero dar aqui algumas ressalvas, né? Como ela é bem precisa, as cores que estão bem próximas à borda, né, do contorno da imagem, são elas que vão gerar aquele círculo no nosso lado, do pixel circular. Então na hora de fazer o recorte, repara bem o finalzinho das cores, se são essas cores que vocês vão querer mesmo. Aqui, por exemplo, o jeans azul, tem que sair uma cor azul daqui, né? Em algumas partes estão meio amareladas, porque o recorte foi feito de uma imagem que tinha um tom mais ou menos assim, amarelado, laranjado, não sei. Não me lembro o recorte agora, mas percebam que ele vai sair dessa cor aqui, e não da predominância que é esse azul clarinho. Mas legal, vamos lá para a nossa técnica. Vamos baixar aqui o DPI da nossa imagem, que já está muito alto. Deixa eu jogar aqui. Essa eu vou manter 300. Vou fazer uma cópia. Essa eu vou colocar aqui baixinho, para facilitar aqui, né, o desempenho do Corel. Vamos entrar aqui numa janelinha, janela de encaixe, transformar. Vamos estar aqui nesta aba mesmo de girar, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu quero com bastante detalhe. Vou botar 0,1 no ângulo de rotação. Vou rotacionar aqui algumas vezes. Não vou fazer aquela conta de 360 graus dividido por tanto e tal. Eu vou mostrar já já por quê. Primeiro a gente vai rodar nesse sentido aqui. Ó, ficou bem fluido. Bem bacana. Notem que mesmo com DPI baixo ele fica um pouquinho lento, tá gente? Mas normal. Foi pouco ainda, vou aumentar aqui para somar mais 300. Então a gente já tem um total de 500. E já está ok. Ah, mas o círculo não está completo. Não tem problema. O que a gente precisa, a gente já alcançou aqui. Converti novamente em bitmap. Agora a gente volta àquela técnica de filetezinho. Aquela etapa de a gente tirar um filete. Como toda a área todo o ângulo que vai ser rotacionado vai ser preenchido com a mesma cor, então a gente não precisa girar ela toda. Nesse caso fica até mais fácil. Então, eu reduzi aqui a espessura da nossa tarjazinha, botei no centro, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço aqui o atalho. Cliquei na nossa tarja aqui, Shift, cliquei na imagem, letra C do teclado e letra E do teclado, ele vai para o centro da imagem. Só verificar aqui se eu quero desse tamanho. Acho que eu vou afinar só mais um pouquinho. Então agora eu vou fazer aqui intersecção. Clico na tarjazinha, clico na imagem. Venho nesse botãozinho. Não preciso mais dessa imagem, nem desse retângulo. Na verdade eu deveria já ter feito uma outra cópia. Então vamos repetir esse passo aqui. Eu rotacionei 500 vezes no sentido anti-horário. Agora eu vou colocar aqui no sentido horário. Selecionar tudo, converter em bitmap. Agora o que a gente precisa está aqui.
Tirar um filetezinho mais fininho, cadê? Beleza, beleza. Só que eu preciso que ele tire um filetezinho com mais pixel no meio. Então vou precisar dar mais uma rotacionadazinha, foi pouco. Bom, como eu já tenho um pedaço aqui, vou rotacionar com 3, não preciso de tantas voltas, vou acrescentar mais 30. Lembrando que o ângulo aqui, o grau tem que ser negativo para ele rodar sentido horário. Então, beleza. Deixa eu só tirar agora aqui essa barrinha daqui. Converter tudo para bitmap. A gente quase que fechou o círculo, né? Mas tá beleza. Mas que a gente vai ter aqui mais opções. Para ficar com mais informação. Tentar pegar aqui um pouco mais do meio. Beleza. Vou arrancar nosso filetezinho ali. Não preciso mais da imagem, não preciso mais do filete. Então a gente vai gerar aqui um padrão de uma cor e outro padrão de outra cor. Então vamos lá, agora sim a gente volta àquela nossa matemática. Vamos começar com um grau, e aqui não tem importância gerar para a esquerda ou direita, porque é a mesma cor, não tem problema. A única diferença que vai dar é que uma cor vai ficar em cima e outra embaixo, e se você rotacionar diferente, de um ângulo diferente, ele só vai mudar de lado a cor. Mas pra gente isso não vai fazer diferença. Então vamos lá, é o 360 dividido por 2 menos 1. Vamos ver se esse filetezinho aqui vai ficar bem fluido. Bom, não ficou. Então o que a gente vai fazer? Vai diminuir o ângulo. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, beleza. Ficou fluido agora. Como a gente reduziu para metade, a gente vai rotacionar mais a outra metade. Vai fazer mais cópias, né? Ficou uma falhazinha entre a última volta, mas não tem problema não. É um detalhezinho até apenas. Vamos lá. Converter aqui para bitmap novamente. Vocês viram que já começa a ficar bem pesado o arquivo. Quando você faz isso, já fica mais levezinho. Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Vou aproveitar e botar logo aqui 180. Um buraquinho que deu no outro. Botar para rotacionar. Mais uma vez. De novo, converter tudo em bitmap. Então vamos lá. Agora a gente tem 2 círculos e 4 padrões de cor, né? E agora que a gente vai decidir onde fica cada padrão. Deixa eu colocar esse aqui no centro. Deixa eu fazer uma cópia desses dois aqui, deixar separado. Fazer uma cópia da modelo, colocar no centro dessa, colocar no centro dessa, só para ter uma referência. E aqui a gente vai ter uma tomada de decisão, né? Se eu quero que essas cores fluam daqui para cá, se esse lado vai ficar com essas cores, enfim. Eu já tomei aqui minha decisão. Eu vou querer que fique neste ângulo aqui. Eu vou querer este canto aqui, este 1/4 do círculo vai ficar nesse ponto. Desse lado aqui eu vou querer que fique esse aqui, tá bem fluido, que vem do tênis, ó. Desse lado. A parte de cima
Deixa eu ver qual que eu vou querer aqui. Que combina mais seria manter esse aqui, né? Ok. Então, bem simples agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Montei um círculo. Vou traçar aqui uma linha reta. Vou centralizar com o círculo. Vou fazer mais um aqui, girar ângulo de 90. Centralizar tudo. Pegar meu baldinho de preenchimento inteligente. Vou preencher aqui todos os cantos. Agora eu vou precisar somente disso, não mais disso. Deixa agora tirar aqui a modelo da reta. E vamos lá. Eu vou agrupar tudo isso aqui. Colocar aqui no tamanho. Ok. Então, como eu falei para vocês, os lados que eu quero, vou fazer uma cópia disso aqui. Os lados que eu quero manter é onde está coberto aqui. Então eu vou clicar aqui, mais esse, segurar, dar um Ctrl G, clicar aqui no círculo de fundo, fazer uma intersecção. Então o que eu quero está aqui. Vamos alinhar com este. Ele foi para o fundo, então a gente clica no de cima, Shift Page Down. Agora a gente vai selecionar tudo. Converter em bitmap novamente. E agora aqui vem o pulo do gato. Você vem em efeitos, desfoque, desfoque radial. Então, notem que ele fez uma mistura, uma passagem de cor. Não precisa ser tão grande. Vocês vão decidindo aqui, ó, o quanto que vocês querem dar uma passada. Ou vocês podem também, deixa eu voltar aqui algumas etapas. Como ele vai dar uma transição ali, vai comer um pouquinho do nosso objeto, o que a gente pode fazer? Bom, vou fazer esse nosso círculo aqui novamente. Vamos deixar esse aqui mais fininho. Aliás, mais grosso, né? Porque a gente precisa só desses lados aqui. Vamos juntar para cá. Então, novamente, intersecção. Vamos pegar aqui as metades, jogar para cá. Jogar a imagem para o fundo. Acabei cortando um pedacinho do outro. Mas vamos lá, vamos testar assim mesmo. Converter em bitmap. Vamos agora fazer a desfocagem radial. Ele faz um outro tipo de transição. Bom, eu gostei mais da primeira, então vamos voltar aqui. Leandro, você está dando muito trabalho, mas é isso aí, gente. A questão é testar e ver o que mais lhe agrada. Então vamos lá. Deixa eu tirar já essa modelo da reta aqui. Estou segurando o Shift e aí puxando pelos cantos para ele aumentar por igual, tá? Então aqui eu já vou recortar logo uns 4 pedaços. Aí eu puxo só o que eu quero para cá. Vou tirar essa modelo da reta aqui também. Converter em bitmap. E vamos lá. Nosso pulo do gato vem aqui, desfocar. Desfocagem radial. E aqui que a gente dá o nosso ajuste. Ok. E tá aí prontinho nosso pixel circular, onde ele vem com uma transição indo para as cores, da onde ele inicia, né? Deixa eu dar uma puxadinha aqui para cima, faz a transição para as outras cores e finalizando da onde nasce as outras cores aqui. Pode notar aqui desse lado também, ó, aqui nasceu do cabelo e terminou na cor do jeans. Esse amareladozinho aqui, ó,
como eu falei para vocês, o recorte tem que estar bem preciso. Aqui ainda tem um pouquinho do amarelo, consequentemente ele gerou essa faixa amarela. Beleza? Mas antes de terminar, eu quero te dar mais uma dica. Um efeitozinho bem bacana. Vamos aqui em efeito, ajustar, equalização local. Olha como é que ele fica interessante. Ele dá mais peso, mais contraste, mais profundidade no disco, apesar de alterar um pouco as cores. Mas é mais um efeito que você pode aplicar, causando aí um diferencial. Tá vendo aí, ó? Conforme você ajusta, você tem mais profundidade, mais dinamismo nas cores, uma coisa bem mais impactante. Ok. Para finalizar, vamos criar aqui um contexto, né? Vou segurar ela aqui, jogar para o centro. Deixa eu colocar aqui um quadrado. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Agora que ele já está pronto, a gente pode aparar um pouco esse tamanho, né? Ficou exagerado. Então, coloquei um círculo aqui, ó. Deixa eu ajustar aqui o tamanho. E aí eu faço o seguinte, eu venho com a ferramenta contorno. Eu puxo aqui um contorno bem grandão. Eu pressiono Ctrl K e Ctrl L. Ctrl K ele vai separar o contorno, o efeito, e Ctrl L vai combinar com o contorno de fora. E aí ele faz um círculo preenchido dessa forma, ó. Só para vocês verem. Só que eu vou usar ele como recorte. Clico na imagem, venho aqui, faço o recorte e pronto. Eu aparei minhas arestas, ó. Aqui eu já não consigo mais selecionar a imagem. Então vamos criar aqui um fundo para ele. Vou escolher aqui um tom alaranjado. Deixa eu puxar aqui um degradezinho bacana. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu escolher um mais escuro. Ok. Acho que eu vou fazer aquela jogadinha aqui do corte. A gente ficar só com uma parte do disco. Então, é só você traçar uma linha aqui por dentro da modelo. Vou escolher uma outra ferramenta de vetor que é contínuo. Esse polilinha aqui que não precisa dar 2 cliques. Um clique só você já fecha o ponto. Passo por dentro da modelo. Fechei meu vetor. Segurei Shift, cliquei na imagem e fiz o recorte. Beleza. Vamos gerar aqui uma sombra embaixo aqui dela, né? Deixa eu jogar aqui no centro. Pintar de preto. Tirar o contorno. Vamos fazer várias etapas dessa sombra para fazer uma sombra bem realista, né? Converter, pode ser baixa mesmo, vamos por desfoque. Agora um desfoque gaussiano. E a gente vai fazer algumas etapas dessa sombra. Jogar ela para o fundo. Pegar essa de cima aqui e fazer uma menorzinha. Para dar aquela sombra de contato. Que é onde toca, né, a base, a sombra é um pouco mais densa. Então, vou fechando aqui. Vou fazer uma outra cópia. Vou juntar tudo agora. Vou dar mais um desfoque. Para mesclar um pouco mais as camadas ali. Ok. Acho que vou dar mais fluidez nisso aqui. Deixa eu fazer mais uma cópia. E vou reduzir aqui ela. Selecionar tudo novamente, converter em bitmap. Vamos testar aqui agora um outro tipo de desfoque, que é de movimento. Quero dar uma alongada nela, fazendo uma transição, ó, que bacana. Opa, foi muito. Acho que aqui tá legal.
Não preciso mais desses outros discos. É isso aí, galera. Tá pronta a nossa arte aí, ó, bem bacana. Com algumas técnicas para dar uma impressão melhor, um impacto, né? Mas é isso aí, beleza? Então, obrigado até aqui. Curtem, comentem, compartilhem. E vamos para a próxima dica aí, valeu?